o asfalto molhado da madrugada, tem cheiros que não se esquecem nunca. A mistura espessa de chuva antiga que ficou parada nos bueiros desde a tarde, óleo de motor vazado nas fissuras do concreto e o bafo acre que os caminhões de lixo deixam suspresso no ar quando passam às 3 da manhã varrendo as ruas, como se fossem varrer também tudo o que a cidade não quer mais ver. Era exatamente esse cheiro que Lara respirava. Sentada num degrau de cimento na entrada de uma farmácia fechada, a porta de aço enrolável, com o letreiro apagado de Plantão 24, frio contra as suas costas, o frio do concreto atravessando o tecido fino do único vestido que havia sobrado para ela no mundo. 23 anos. Cabelos negros compridos grudados na testa e no pescoço pela garoa fina que caía sem fazer barulho, aquela chuva covarde, que não tem força para ser temporal, mas tem a persistência obstinada de encharcar tudo devagar, como uma tristeza que não explode, mas corrói. A barriga de 6 meses empurrava o tecido do vestido florido, desbotado nas axilas e na barra, esticando as costuras laterais que ela havia refeito, com linha de outra cor, porque era a única que tinha. As sandálias de borracha estavam úmidas por dentro. Os pés, levemente inchados como costumam ficar nos últimos meses de gravidez, pareciam mais pesados do que o corpo inteiro. A mochila estava aos pés, encostada na parede de reboco descascado da farmácia. Uma mochila azul escura, com o zíper do bolso lateral arranhado e emperrado, que nunca mais havia fechado completamente desde que caiu daquela altura, naquele dia. Dentro dela, uma muda de roupa dobrada com o cuidado preciso de quem sabe que só tem uma, e não pode deixar amassar mais do que já estava. Um documento amassado com a dobra marcada tão fundo que parecia que ia rasgar na próxima vez que fosse aberto. Uma fotografia em papel de 10 por 15, as bordas levemente dobradas, a imagem de uma mulher de cabelos presos e avental branco sorrindo em frente a um tanque de pedra, a única imagem que sobrou da mãe de Lara no mundo inteiro. E R$140 dobrados dentro de um elástico de cabelo cor-de-rosa, que ela apertava com os dedos de tempos em tempos, como quem confere se o coração ainda bate. O mundo que ela conhecia havia fechado a porta na sua cara exatamente 3 dias antes. 3 dias. 72 horas em que ela havia dormido no banco de uma praça coberta de plástico, comido metade de um cachorro quente de um carrinho de rua que o vendedor havia oferecido quando viu o estado dela sem pedir nada em troca, tentado em 4 lugares diferentes conseguir alguma coisa, qualquer coisa, que lhe desse um pouco de chão. Uma hospedaria que não aceitava sem fiança. Um abrigo municipal com lista de espera de 2 semanas. O número de assistente social que atendeu disse que ia verificar e não ligou de volta. E um cartaz de vagas de faxina colado num poste que exigia comprovante de endereço. Comprovante de endereço. Como se ela tivesse um. Lara encostou a cabeça na parede fria da farmácia e ficou olhando para o neon do posto de gasolina na outra calçada, que piscava de forma irregular, amarelo-laranja. Amarelo-laranja como um coração com arritmia que não sabe se continua ou para. O bebê se mexeu. Uma pressão suave do lado esquerdo, a mesma que ele fazia sempre entre 12:00 e 1 da manhã, como se soubesse que era o momento em que ela estava mais sozinha e quisesse avisar que não era bem assim. Ela colocou a mão aberta sobre a barriga, devagar, e ficou quieta. Se você já acordou num lugar que não era mais o seu e sentiu que não havia para onde ir, se já carregou no peito um peso que não tinha nome, mas pesava igual, deixa um like nesse vídeo. Essa história é para você. Ela é sobre recomeçar do jeito mais difícil que existe, do zero, com tudo contra, e com vida nova crescendo dentro. Lara havia crescido numa cidadezinha do interior de Minas Gerais que tinha 3 igrejas, uma farmácia, um mercado pequeno e muito mais história de sofrimento silencioso do que de glória. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde a vida das pessoas circula de boca em boca na saída da missa dominical, onde os julgamentos não são ditos de frente, mas chegam de todas as direções, refratados como luz num espelho partido, e onde a criança sem pai registrado
aprende desde pequena a carregar no pescoço o peso dos olhares que fingem não ver. A mãe dela, Dona Conceição, lavava roupa para 6 famílias da cidade. Começava às 5 da manhã, com as mãos dentro da água ainda fria do tanque de pedra que ficava no quintal dos fundos, esfregando, torcendo, esfregando de novo as veias dos braços marcadas em relevo, como rios num mapa de topografia. A pele das palmas sempre levemente esbranquiçada de tanto contato com o sabão. Era uma mulher de poucas palavras e muita firmeza. Não a firmeza de quem não sente, mas a de quem aprendeu que sentir sem controle custa caro quando se tem criança para criar e aluguel para pagar na semana. Sorria de um jeito que chegava primeiro nos olhos do que nos lábios. Cantava baixinho, enquanto esfregava músicas que Lara nunca soube o nome, mas que decorou no osso. O pai de Lara não estava registrado em nenhum papel. Era um nome que a mãe dizia com uma espécie de exaustão, como se carregar aquele assunto fosse mais pesado do que qualquer roupa encharcada. Com o tempo, Lara parou de perguntar não porque havia aceitado, mas porque aprendeu que certas perguntas não têm resposta que ajude e que é possível viver sem elas, ainda que o vazio deixado por elas não vá embora. Quando Lara tinha 18 anos, Dona Conceição partiu para sempre numa manhã de fevereiro. Um problema no coração que vinha se anunciando faz tempo, com aquele cansaço que não passa com o sono, e aquela falta de ar que chegava sem motivo aparente. Sinais que elas duas fingiam não ver, porque não havia dinheiro para médico e não havia autorização emocional para adoecer quando se é a única estrutura que existe. Partiu no hospital municipal, na cama 3 da enfermaria, com a mão de Lara apertada na sua, os olhos já fechados, o rosto finalmente relaxado com aquela paz que a vontade nunca havia permitido em vida. Não havia parentes que quisessem assumir a menina. As tias existiam, mas tinham seus próprios apertos, suas próprias bocas, seus próprios motivos para olhar para o outro lado com aquela culpa calculada de quem sabe que está errado, mas prefere a inconveniência da culpa à inconveniência da responsabilidade. Lara ficou no quarto alugado por mais 2 meses, até o dinheiro acabar. Vendeu o tanque de pedra e as tábuas do varal, dobrou o que restava da roupa da mãe numa caixa que entregou para a vizinha guardar e foi embora com a mochila azul que ainda era nova e uma resolução silenciosa de que não ia pedir favor que pudesse ser negado. 2 anos de trabalho avulso, serviços de limpeza em casas de família, turno de caixa num supermercado pequeno que fechou, uma temporada como garçonete numa cidade maior, onde dormia no quartinho dos fundos que o dono alugava, junto com o emprego, a um preço que saía da folha antes de ela ver o dinheiro. O tipo de vida que não tem endereço fixo, mas tem uma disciplina toda própria, uma inteligência de sobrevivência que nenhuma escola ensina, mas que a necessidade instrui com rigor. Quando conheceu Renato, ele tinha 36 anos, 2 carros usados, uma casa própria num bairro de classe média baixa e o jeito de falar de quem está acostumado a ser escutado, aquela voz que não levanta, mas tampouco afrouxa, a voz de quem determina mais do que conversa. Prometia estabilidade, prometia casa, prometia que com ele ela não ia mais precisar se virar sozinha, e essa última promessa era a mais perigosa de todas, porque era exatamente a que ela havia aprendido a querer acreditar. Ela tinha 20 anos e um cansaço acumulado de tanto se virar sozinha que fez a promessa parecer um oásis real em vez do espelho d'água que era. A vida com Renato foi se revelando devagar, da forma que as coisas ruins costumam se revelar quando estão bem embrulhadas. Primeiro o papel de presente, depois a fita, depois a caixa, e só muito depois o conteúdo. O ciúme chegou primeiro disfarçado de cuidado. Você não precisa trabalhar, eu cuido de você. Depois o controle chegou disfarçado de proteção. Não precisa sair sozinha, eu te levo. E quando as saídas desapareceram e os telefonemas foram ficando cada vez mais monitorados, e as discussões de domingo à noite foram crescendo até ocupar outros dias da semana, já era difícil nomear o que estava acontecendo de dentro de dentro. Quando Lara descobriu que carregava uma vida nova em seu ventre, sentiu por um momento breve, luminoso e dolorosamente ingênuo que aquilo podia ser o que mudava tudo. Que a chegada de uma criança
Podia ser o contrapeso que inclinava a balança para o lado certo, que Renato ia olhar para a barriga dela e encontrar ali o motivo que sempre havia faltado para ser o homem que prometia ser. Ele não encontrou. O que encontrou foi uma versão mais aguda de si mesmo. A gravidez virou argumento, virou acusação. Ela havia planejado, havia armado, havia mentido sobre tomar remédio, que a criança não era dele, que não ia sustentar aquela armação. As discussões foram crescendo e ficando mais pesadas, mais densas, com aquele tipo de peso de palavras que não precisam de toque para machucar, que ficam suspensas no ar do cômodo mesmo depois que a voz para, que impregnam as paredes e voltam no silêncio da madrugada. E numa tarde de terça-feira, enquanto Lara dobrava roupa no quarto, algo se partiu num lugar que ela não conseguia ver, mas conseguia sentir com toda a precisão. Ele apareceu na porta com a mochila dela na mão e a atirou pela janela do segundo andar. A mochila abriu no meio do voo. Alguns pertences caíram no jardim, a fotografia da mãe, uma camiseta, o caderninho de anotações, e os vizinhos da calçada pararam com aquela naturalidade tensa de quem não quer se envolver, mas não consegue não olhar. Ele gritou palavras que ela nunca vai repetir para ninguém, palavras que chegaram como pedras, mas que no fundo pesavam menos do que ela esperava, porque ela já havia aprendido nos meses anteriores a colocar uma camada de distância entre o que ele dizia e o lugar onde as coisas realmente doem. As janelas dos vizinhos fecharam uma por uma, não com barulho, com aquele cuidado de quem escolhe não ter visto. Lara desceu a escada, atravessou o jardim, recolheu do chão tudo que havia caído, dobrou de volta o que precisava ser dobrado. Os joelhos firmes, as mãos que não tremiam não de força, mas porque as lágrimas e os tremores já haviam todos sido gastos nos meses anteriores, num processo lento e silencioso de se esvaziar. O que ficou dentro dela era diferente de força. Era um tipo de vazio que tem consistência, que segura o corpo de pé não porque está cheio, mas porque está tão fundo que não tem mais para onde cair. Ela foi embora pela calçada, não olhou para trás, e o mundo que ela conhecia ficou naquela rua, naquelas janelas fechadas, naquele homem que nem saiu para ver onde ela ia. Era uma manhã de quarta-feira, o sol ainda tímido atrás de uma camada fina de nuvem branca que deixava a luz difusa e sem sombra. Quando o caminhão branco encardido parou no acostamento com aquele rangido específico de freio que precisa de ajuste, o som de quem usa a máquina até o limite, e não tem tempo de parar para cuidar do que ainda funciona. Parou a 3 metros de onde Lara estava, de costas, tentando decifrar um cartaz de vagas colado na lateral de um poste. O papel estava amassado pela garoa da véspera, a tinta corrida nas bordas, mas ainda legível. Vaga serviço de faxina. Exige-se comprovante de endereço e referências. Ela ficou parada lendo por uns 3 segundos depois de entender as palavras. Depois respirou fundo, curto e desviou os olhos. O homem que desceu do caminhão tinha uns 42 anos, talvez 43. Ombros largos de quem carrega peso desde menino, não a largura de academia, mas a outra, a que vem de anos de trabalho real, de enxada, de saco de milho, de grade de cerca levantada no sol de verão. A barba de 3 dias era grisalha na parte do queixo e mais escura no buço. Sem cuidado específico, apenas o resultado de um homem que pensa em outras coisas antes de pensar na barba. As botas eram de couro marrom com marcas de barro seco nas solas e nas costuras barro que não é de hoje. A camisa xadrez de manga longa com o botão do colarinho aberto, o cinto de couro com fivela simples de latão de quem não pensa em fivela, pensa em cinto. A expressão que ele trouxe no rosto quando virou o olhar para ela não era de pena. Isso Lara percebeu de imediato. E foi exatamente esse detalhe, essa ausência específica, que fez ela não virar as costas. Pena tem aquela inclinação particular de cabeça, aquela boca que se aperta de um lado, aquele olhar que desce inevitavelmente até a barriga e volta ao rosto com uma mensagem que não precisa ser dita para ser recebida. O que aquele homem tinha no rosto era outra coisa. Era reconhecimento. A expressão quieta de quem já carregou um peso parecido e sabe exatamente o que aquilo pesa, sem precisar de explicação, sem precisar de história.
Ele não perguntou o que ela estava fazendo ali. Não perguntou onde morava, de onde havia vindo, por que estava na rua sozinha, com barriga de 6 meses e mochila nos pés. A primeira coisa que ele disse foi: "A senhora comeu hoje?" A voz era grave e pausada, do jeito de quem aprendeu que falar devagar quando se tem algo importante para dizer é uma forma de respeito. Lara ficou um segundo sem responder, não por orgulho, mas porque a pergunta chegou num lugar que ela não estava esperando. Havia se preparado nos últimos 3 dias para todo o catálogo da indiferença, a negativa, o desvio de olhar, o passo mais rápido de quem finge não ter visto. Não havia se preparado para ser perguntada sobre comida. Não ainda, ela disse. E a voz saiu mais baixa do que ela queria. O bar ficava a 1 quadra. Abria às 6 da manhã para os trabalhadores da feira e para os caminhoneiros que passavam pela rodovia. Tinha tampo de fórmica com riscos de faca, banquinho de ferro com assento de courino remendado com fita adesiva preta, ventilador de teto que girava mais numa direção que na outra. O cheiro era de café coado na hora e de fritura de manhã cedo, um cheiro que em outras circunstâncias seria apenas cheiro de bar, mas naquele momento chegou como algo mais próximo de abrigo. Eduardo pediu sem consultar o cardápio, o gesto de quem está acostumado ao lugar ou simplesmente não precisa de cardápio para saber o que uma pessoa precisa: pão na chapa com manteiga, ovo mexido com cebola e tomate, suco de laranja natural e café com leite. Pediu tudo no singular para ela. Para si mesmo pediu só um café preto, que chegou na xícara pequena de porcelana grossa e ficou com as mãos grandes em volta dela sem beber de imediato. Lara comeu com as mãos levemente trêmulas, não de frio, mas daquela tensão específica de quem está com necessidade há muito tempo e tenta comer com dignidade ao mesmo tempo, que é uma das formas mais exaustivas de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ele não olhou para ela enquanto ela comia. Ficou com os cotovelos sobre o tampo de fórmica, o olhar voltado para a janela e para o movimento da rua lá fora, os primeiros feirantes chegando com carrinhos, um motoboy com o capacete ainda na mão, o açougueiro da esquina abrindo o postigo de metal. Como se estivesse deliberadamente dando a ela a única coisa que uma pessoa orgulhosa realmente precisa no momento de maior fragilidade: a liberdade de não ser observada. Quando o prato estava quase terminado e o suco havia acabado, ele falou sem virar o rosto: "Meu nome é Eduardo, Eduardo Vilareal. Tenho uma fazenda a 60 quilômetros daqui, vim resolver uma pendência no banco e estou voltando hoje." Uma pausa onde cabia muita coisa. Tenho uma vaga de cozinheira e empregada doméstica. Quarto separado da casa principal, refeição incluída, salário fixo no final de cada mês. Outra pausa, mais curta. Caso a senhora tenha interesse. Disse aquilo com a neutralidade de quem lê um aviso num mural de repartição. Sem sorrir, sem condição. Sem olhar para a barriga dela uma única vez com aquele ar de problema a ser administrado. Disse como quem anuncia um fato, oferece uma opção e fica quieto depois deixando a outra pessoa decidir com a dignidade de quem tem escolha de verdade. Lara ficou com o garfo na mão por um momento. Olhou para ele, para o perfil daquele homem que estava olhando para a janela, e tentou encontrar o porão, o interesse escondido, a cláusula não dita. Tentou encontrar o Renato por baixo, que era o que ela havia aprendido a procurar em todo homem que fazia uma oferta. Não encontrou nada exceto o perfil de um homem cansado e de poucas palavras que havia feito uma oferta honesta e estava esperando uma resposta honesta. "Tenho interesse", ela disse. Ele virou o rosto para ela pela primeira vez desde que sentaram. Apenas assentiu com aquele aceno breve de quem firma um acordo. Depois, empurrou o pão que havia sobrado no prato para o lado dela, um gesto pequeno, sem cerimônia, que chegou com mais peso do que qualquer palavra, e chamou o garçom. "Pode trazer mais um pão na chapa. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Histórias como a da Lara saem toda semana aqui, e você não vai querer perder o que vem pela frente." A Fazenda Vilareal ficava a 63 quilômetros da cidade, 2 dos quais por estrada de barro vermelho, que no período de chuva ficava difícil mesmo para carro com tração, a estrada se estreitando entre cercas de arame farpado de um lado e mata baixa de cerrado do outro.
Era grande e silenciosa do jeito que as fazendas antigas ficam quando os anos passam. E as vozes vão saindo uma a uma, sem que novas vozes entrem para ocupar o lugar. Um silêncio que não é paz, mas ausência, que é diferente e que quem conhece distingue sem precisar explicar. A casa principal era de tijolo maciço, construída para durar mais do que as pessoas que a habitavam. Telhado de telha colonial com as beiradas cobertas de musgo, nas partes que o sol não alcançava. Varanda em 3 lados com o quarto fechado pela parede do depósito. Assoalho de madeira maçaranduba que rangia em pontos específicos, como se a casa fosse um animal velho, com seus próprios costumes e suas próprias maneiras de avisar que estava sendo pisada. O cheiro da manhã era de terra molhada e fumaça fina. O fogão a lenha da cozinha, que o caseiro seu Antônio acendia às 5 antes de ir para o curral, mandando para o ar aquela fumaça branca e grossa que subia entre as telhas e se dissolvia no azul claro das manhãs de cerrado. Nas tardes, o mugido manso do gado chegava nos ares com aquela lentidão do som que viaja campo aberto, diluído pelo vento antes de tocar as orelhas, como um sussurro que o campo faz quando quer avisar que ainda está vivo. Nos fins de tarde, quando o sol descia por trás do morro, a luz que entrava pelas janelas de madeira da sala ficava cor de mel e iluminava as motas de poeira que dançavam devagar no ar, como se o tempo dentro daquela casa fosse mais espesso que lá fora. Eduardo a levou direto para o quarto quando chegaram. Um cômodo pequeno, mas limpo, com janela de madeira que abria para o quintal. Cama de solteiro com colcha de algodão azul desbotado, guarda-roupa de 2 portas com espelho oval embutido na porta direita. Explicou onde ficava o banheiro, onde ficava a cozinha, que o café da manhã era às 6 e o jantar às 7, que ela podia acomodar as coisas à vontade. Disse tudo num tom que não era frio nem acolhedor. Era prático, o tom de alguém que está administrando uma situação e prefere a clareza à amabilidade forçada, que não convence ninguém. Mas antes de fechar a porta, parou. Qualquer coisa que precisar e não tiver no quarto, é só falar com a dona Zefa. Ela cuida da roupa e conhece onde fica tudo nessa casa. E foi embora para o campo com as botas e o chapéu. Lara ficou parada no meio do quarto por talvez 2 minutos, a mochila ainda na mão, olhando pela janela para o quintal, onde havia 3 vasos de barro grandes encostados na parede, com terra seca e compactada dentro, sem planta nenhuma, folhas secas acumuladas no fundo, como se há muito ninguém se lembrasse que estavam ali. Depois, colocou a mochila sobre o guarda-roupa, abriu a janela para entrar ar fresco e foi conhecer a cozinha. Aprendeu rápido. Era inteligente com as mãos da forma que só quem trabalhou desde cedo pode ser. Uma inteligência que está nos dedos, na leitura de espaço, no instinto de saber onde as coisas devem estar antes de alguém dizer, no dom quieto de deixar os ambientes mais vivos, sem fazer barulho. A cozinha tinha tudo, mas estava organizada pelo acaso de quem foi colocando as coisas onde havia espaço ao longo dos anos. Temperos misturados com remédios de uso veterinário na mesma prateleira, sacos de farinha abertos próximos de produtos de limpeza, a prateleira do café virada para a parede, como se alguém houvesse mudado de ideia no meio de uma reorganização e simplesmente desistido ali mesmo. Em 2 dias, Lara havia reorganizado tudo. No terceiro, esfregou o assoalho da cozinha e do corredor de joelhos, passando o pano úmido em movimentos circulares, e quando terminou, aplicou a cera que havia encontrado numa lata fechada na despensa. Uma lata com etiqueta escrita à mão, com letra de mulher que provavelmente não era usada há anos. O assoalho ficou com aquele brilho seco e quente da madeira cuidada, que é diferente de novo e é melhor do que novo. Plantou coentro e manjericão nos vasos de barro do quintal. Comprou as mudas numa tarde em que Eduardo a levou à cidade para uma consulta de pré-natal. Ela entrou na loja de plantas sozinha, enquanto ele resolveu uma coisa no armazém. Escolheu 3 mudas pequenas, com aquela deliberação de quem sabe o que quer. Pagou com o primeiro adiantamento que ele havia lhe dado sem que ela pedisse. Ninguém a instruiu a plantar. Ela simplesmente olhou para os vasos vazios e sentiu que havia algo ali que precisava de cuidado, e que ela sabia como dar cuidado, que era talvez
a coisa que ela havia aprendido a fazer melhor nessa vida. Eduardo chegava do campo todo dia, perto das 6:30 da tarde. Parava na soleira da cozinha, sempre a mesma soleira, sempre do mesmo jeito, e ficava um segundo sem entrar. Como se algo no ar da casa houvesse mudado de uma forma que ele não havia previsto e precisasse de um momento para se reajustar. Não dizia nada sobre isso. Entrava, tirava as botas na esteira de palha, pendurava o chapéu no gancho da parede, ia ao banheiro. Quando voltava, a comida estava na mesa. Eles conversavam pouco nos primeiros dias, e o silêncio entre eles tinha uma qualidade específica. Não era desconfortável, mas também não era relaxado. Era o silêncio de dois animais que compartilham o mesmo território e ainda estão se certificando de que nenhum representa uma ameaça ao outro. Ele, porque havia aprendido ao longo dos anos que as palavras custam mais do que parecem e que economizá-las era uma forma de honestidade. Ela, porque havia aprendido que as palavras das pessoas raramente correspondiam às intenções delas e que era mais seguro observar o que faziam do que ouvir o que diziam. Mas havia gestos. Havia uma linguagem que nenhum dos dois havia escolhido falar, mas que estava sendo falada, palavra por palavra silenciosa, dia por dia. Eduardo saía antes do amanhecer, quando ia à cidade resolver assuntos. Saía sem barulho, sem acender luz no corredor, em passos que conheciam de cor o mapa do assoalho ranger. Mas sempre deixava a luz pequena da cozinha acesa. Não era necessário. Havia luz natural suficiente assim que o sol nascia, e Lara acordava cedo o suficiente para não precisar. Era um gesto sem utilidade prática nenhuma, e talvez por isso tivesse o valor que tinha. Feito só porque sim, só porque havia uma pessoa ali que merecia não acordar no escuro. Lara, da sua parte, enchia a garrafa térmica de café toda manhã, mesmo nos dias em que ele havia saído antes dela acordar. Mesmo quando ia ficar fora o dia todo. O café esperava na garrafa, quente, como uma mensagem que não precisava de palavras porque era feita de café. E café diz o suficiente. Com 6 meses de gravidez avançando para 7, as noites foram ficando mais difíceis. O bebê tinha seus horários próprios, sua forma de avisar que estava vivo e crescendo, um pontapé do lado esquerdo, uma pressão longa no lado direito. Um mexer geral que acontecia invariavelmente entre 00:30 e 2 da manhã, e não deixava dormir. Lara costumava se levantar e caminhar pelo corredor em passos lentos, passando as pontas dos dedos pela parede de madeira, sentindo a textura levemente áspera do mogno antigo, sob as polpas dos dedos, enquanto esperava que o sono voltasse. E foi nessas caminhadas noturnas que ela começou a notar a luz. O escritório ficava no final do corredor, uma sala pequena com estante cheia de cadernos de campo e pastas de documentos, mesa pesada de cedro com a superfície marcada de anos de uso, janela que dava para o campo escuro. Toda vez que Lara passava pelo corredor na madrugada, a luz estava acesa lá dentro, e Eduardo estava sempre sentado, inclinado sobre papéis ou com um caderno de campo aberto na frente, sozinho com o silêncio que ele parecia carregar como um segundo corpo, um silêncio pesado, particular, o tipo que se forma depois de um luto que não foi inteiramente processado, que ficou parado no meio do caminho entre sentir e aceitar. Lara nunca entrou, nunca perguntou. Mas passava pelo corredor mais devagar naquelas madrugadas, e às vezes ficava parada por um segundo com a mão na parede, olhando para a fresta de luz que saía pela fresta da porta, antes de continuar. Soube pela dona Zefa, numa tarde em que as duas organizavam a despensa juntas, que a esposa de Eduardo havia partido para sempre 4 anos antes, de forma repentina, sem aviso, o tipo de partida que não dá tempo de preparar nada e deixa as coisas todas onde estavam, como se a vida fosse retomar amanhã. O nome dela era Fernanda. Havia partido de um aneurisma numa tarde comum de uma sexta-feira, no meio de uma discussão banal sobre onde passar as férias de julho. Eduardo havia estado em voz mais alta do que queria naquela tarde, coisas que acontecem nas discussões banais, onde ninguém está prestando atenção no tom porque o assunto parece pequeno demais para importar. E foi nessa tarde que Fernanda foi levada. Ele não havia terminado de processar a culpa
de que a última coisa que lhe havia dito havia sido dita daquele jeito. Carregava isso não como culpa declarada, terapeuticamente nomeada, articulada para quem quisesse ouvir. Carregava como um nó que se fechava nos dias de silêncio e nos fins de noite, quando os papéis da fazenda acabavam e não havia mais nada que precisasse de atenção. A fazenda era fértil por fora. Os campos, o gado, a terra que dava com generosidade. Mas estava morta por dentro, com a morte específica das casas onde a vida parou, e ninguém deu autorização para recomeçar. Os vasos do quintal haviam ficado vazios depois que Fernanda foi, porque ninguém sabia como a vida voltava para dentro deles. Até aquela mulher de cabelos sempre presos e barriga crescente aparecer e plantar coentro. Numa quinta-feira, Eduardo chegou do campo mais cedo que o habitual e ficou parado na soleira da cozinha por mais tempo do que o usual. O cheiro era diferente. Coentro fresco, alho dourado no azeite e algo mais que levou 1 segundo para identificar. Era o cheiro do bolo de milho que a mãe dele fazia quando ele era criança, que ele não sentia desde que Fernanda havia tentado a receita uma única vez, num domingo de fevereiro de muitos anos atrás. Dona Zefa me ensinou a receita. Lara disse, sem se virar da panela, como se soubesse que ele estava ali. Espero que esteja certo. Ele ficou na soleira por mais tempo. Depois entrou, pendurou o chapéu, foi ao banheiro. Quando voltou e sentou à mesa, não disse nada sobre o bolo. Mas ficou na mesa depois de terminar o jantar por mais tempo do que o habitual, com a xícara de café entre as mãos, e perguntou pelo pré-natal. Como havia sido a última consulta? O que o médico havia dito, se ela estava dormindo direito? Eram perguntas práticas, mas havia uma qualidade na forma como ele esperava a resposta, olhando de frente, sem a pressa de quem pergunta por protocolo, que fazia as perguntas serem outra coisa, sem que nenhum dos dois precisasse nomear. Numa tarde de sábado, ele chegou com um livro debaixo do braço. Velho, com a capa de couro castanho desgastado e a lombada descascada, as páginas amareladas e levemente onduladas pela umidade dos anos. Era um tratado de botânica do interior de Minas Gerais, com ilustrações de plantas desenhadas à mão em nanquim, nomes em latim e em português coloquial. Anotações a lápis nas margens feitas por uma letra que Lara não reconheceu. Achei no sótão, Eduardo disse, colocando o livro sobre a mesa da cozinha ao lado da garrafa térmica. A senhora comentou uma vez que a mãe gostava de plantas. Ela havia comentado de passagem numa tarde em que ele havia perguntado sobre as mudas do quintal. Uma observação de 16 palavras no máximo, dita sem nenhuma expectativa de ser retida. Ele havia guardado. Lara ficou com o livro no colo por um longo tempo depois que ele foi para o escritório. Passou os dedos pela capa de couro desgastado, com aquela lentidão de quem toca algo frágil e valioso ao mesmo tempo. Abriu em alguma página do meio uma ilustração de roseira silvestre com as espinhas marcadas com traço fino em nanquim, a identificação em letra redonda ao lado. Ficou olhando para o desenho por um tempo que não sabia medir. Às vezes, o amor não tem nome na primeira vez que aparece. Às vezes, ele chega vestido de botânica, colocado em silêncio numa mesa de cozinha, por mãos que não sabem dizer com palavras o que conseguem dizer com gestos. Às vezes, ele não se anuncia. Simplesmente está ali, na luz da cozinha que foi deixada acesa, no café quente que ficou esperando, no livro velho que alguém foi buscar no sótão porque uma vez, de passagem, você mencionou que sua mãe gostava de plantas. Me conta nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo essa história. Quero saber quem está aqui comigo, porque a história da Lara é a história de muita gente, e é importante que essas histórias sejam ouvidas. Valéria chegou numa tarde de sábado de céu limpo, quando o terreiro da fazenda ainda estava animado, com os peões finalizando o serviço da semana, e seu Antônio passava a enxada no canteiro de legumes do lado do curral. O carro era um SUV prata de modelo recente, com aquele brilho específico de quem o leva para lavar toda semana num lava-rápido bom. Um brilho que tem um preço que ele mesmo anuncia a qualquer olho que saiba ler. Ela desceu com os cabelos presos num coque impecável, brincos de ouro discretos com aquela discrição cara
que custa mais do que o ouro evidente, blusa de tecido fino que caía sem amarrar sobre calça de alfaiataria clara. As unhas pintadas de um nude preciso que não é natural nem artificial, é calculado. Os dentes prontos para sorrir com aquela disponibilidade de quem treinou o sorriso para chegar antes da intenção. Era 2 anos mais nova que Eduardo, 38 anos, casada com um advogado da capital morando num apartamento de bom endereço que ela mencionava com aquela naturalidade casual de quem sabe que a menção incomoda quem não tem. Tinha o talento específico de quem aprendeu cedo que é mais eficiente ferir com a voz adocicada do que com a voz afiada, que o veneno entra melhor quando vem diluído no mel, que a ofensa que dói mais é a que não pode ser nomeada como ofensa. Valéria olhou para Lara da cabeça aos pés. Foi uma fração de segundo, mas foi calculada, e todos que estavam no terreiro viram. A barriga de 7 meses, o avental de algodão, lavado mas desbotado de tanto lavar, com uma mancha pálida no canto esquerdo que o sabão havia desbotado mas não apagado. As sandálias de borracha com a alça direita levemente ressecada. Os cabelos presos com elástico comum. As mãos que tinham, nas pontas dos dedos, o resíduo de terra dos vasos do quintal que o sabão não tirava completamente. E ao lado, mais atrás, Eduardo de camisa limpa, que havia vindo da varanda ao ouvir o carro. "Eduardo", Valéria disse, com aquela voz que tinha mel na superfície e gelo no fundo. "Que surpresa bonita você trouxe para casa. Fico aliviada de ver que você não está mais tão sozinho assim." Pausa. Um olhar breve e cirúrgico para a barriga de Lara. Não o tipo de olhar que inspeciona, mas o tipo que cataloga, que registra para usar depois. "Vou só precisar checar uns documentos depois", ela acrescentou, virando para o irmão com o sorriso intacto. "Essas situações às vezes têm complicação jurídica, né? Imagina a criança nascer aqui, gerar um vínculo e depois disso virar um problema trabalhista. Por via das dúvidas. O por via das dúvidas era a faca, colocada devagar, com cuidado, em lugar que doía mas não sangrava visivelmente na frente de todos. Os peões ouviram. Seu Antônio ouviu, parado com a enxada a 6 metros. Eduardo ficou quieto com aquela expressão fechada de quem engoliu coisa demais ao longo dos anos e aprendeu que reagir em público custava mais do que valia. Lara ficou de pé com o avental nas mãos. Não baixou o olhar, não virou o rosto. Ficou exatamente onde estava de frente, olhando para Valéria com aquela calma que não é docilidade. É a calma de quem passou por coisa muito pior e sabe que sobreviveu, que é diferente de não ter sentido. O único movimento que fez foi tirar o avental com cuidado, dobrá-lo sobre o braço e entrar na casa com passos tranquilos pelo corredor. Passos que não apressavam e não arrastavam. Passos de quem escolheu onde colocar cada pé. Por dentro era aquela queimação silenciosa que não precisa de nome. A dor que a dignidade faz quando é ferida publicamente, devagar e com requinte, por quem sabe exatamente onde a faca entra sem deixar marca visível. Valéria ficou para o jantar. Falou sobre a capital, sobre o apartamento, sobre o cunhado que estava investindo em terras no Mato Grosso e que seria bom Eduardo avaliar antes que as melhores áreas fossem tomadas. Comeu o frango que Lara havia preparado com alecrim e limão, sem fazer nenhum comentário sobre a comida, o que era, em si mesmo, uma forma de comentário para quem sabe ler o silêncio. Voltou 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã, de terno leve e pasta de couro, acompanhada de um advogado magro de óculos redondos que carregava uma pasta de documentos e tinha o jeito eficiente e sem expressão de quem faz esse tipo de visita com frequência. Sentaram na sala da casa principal. Valéria explicou a Eduardo que havia preparado um contrato de prestação de serviços para formalizar a situação trabalhista de Lara. "Pela segurança jurídica de todos", ela disse, com aquele tom de quem resolve problemas que ninguém havia identificado como problema. O contrato tinha 6 cláusulas. A 5ª estabelecia a rescisão imediata do vínculo de trabalho em caso de relacionamento pessoal com o empregador. "É padrão em situações assim", o advogado disse sem tirar os olhos do papel. Não era padrão. Eduardo leu a primeira linha.
Depois olhou para a irmã. Ela estava com o sorriso levemente inclinado de quem espera concordância. Havia naquele sorriso uma aposta. A aposta de que o irmão ia preferir o caminho sem conflito, o caminho da assinatura rápida que resolve sem discussão. Valéria havia aprendido desde criança que Eduardo tinha vergonha de parecer vulnerável na frente dela, e havia aprendido a usar essa vergonha como alavanca com uma precisão que vinha de anos de prática. Ele assinou sem terminar de ler. Lara estava na cozinha. Não havia sido chamada para a reunião, o que era, por si só, uma informação que ela recebeu e guardou sem mostrar que havia recebido. Ouvia o murmúrio de vozes pela parede de mogno, o bater de páginas de documento, o clique seco de caneta. Ficou esfregando a bancada da pia com um pano que já estava limpa, o movimento circular mecânico das mãos que precisavam fazer alguma coisa enquanto a mente trabalhava. Ela sabia o que aquele contrato era, sabia antes de lê-lo. Não era proteção, era demarcação. Era Valéria dizendo, com linguagem jurídica, que havia uma linha que Lara não cruzaria. Que aquela fazenda, aquele homem, aquela história que estava se construindo em silêncio, não eram para uma mulher que havia chegado de mochila com R$ 140 e barriga de 6 meses. E a parte mais pesada não era a injustiça. Lara havia aprendido sobre injustiça antes mesmo de ter nome para ela. A parte mais pesada era Eduardo ter assinado. O menino nasceu numa noite de chuva de março, 22 dias antes do prazo, com a pressa de quem não quer mais esperar. A chuva havia começado à tarde com aquele cheiro forte e bom de terra seca, recebendo água. Aquele cheiro que é dos mais intensos que a natureza produz, que enche o nariz e o pulmão de uma vez e que cheira a recomeço mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas à noite a chuva havia virado temporal de verdade. O trovão chegava em ondas curtas e pesadas, e a estrada de barro vermelho que conectava a fazenda à rodovia estava no limite do que um carro normal consegue cruzar sem atoleiro. Eduardo cruzou. Lara ficou com a mão na porta do carro, os dedos entrelaçados nos dele no banco da frente, durante os 48 minutos que levou para chegar ao hospital mais próximo. Ele dirigia devagar onde a lama estava mais funda, acelerava onde o asfalto assumia o lugar do barro e não disse uma palavra durante todo o caminho. Não porque não havia nada a dizer, mas porque havia uma qualidade de presença naquele silêncio que era mais sólida do que qualquer frase poderia ser. A mão dela apertou a mão dele em 2 momentos. A mão dele não afrouxou em nenhum dos dois. O menino se chamou Miguel. Nasceu às 2h17 da madrugada, com um peso saudável e um volume de voz que o médico disse que era impressionante para um bebê que havia chegado antes do prazo. Como se o menino quisesse que todos soubessem de imediato que havia chegado e que pretendia ficar. Eduardo entrou no quarto da maternidade quando Lara ainda estava com Miguel no colo, a cabeça pequeninha coberta com aquele gorrinho listrado de hospital, os olhos fechados, os punhos do tamanho de 2 nozes mantidos rígidos ao lado do rosto, com aquele reflexo próprio dos recém-nascidos de apertar o que não está segurando ainda. Eduardo ficou parado na porta por 1 segundo, aquele segundo de quem está avaliando se pode avançar sem invadir. E então Lara fez um aceno discreto com a cabeça. Ele se aproximou, ficou de pé ao lado da cama, olhando para o rosto do bebê por um tempo que teve uma textura diferente do tempo normal, o tempo que fica mais espesso nos momentos importantes, que parece ocupar mais espaço do que deveria. E então, Lara colocou Miguel nos braços dele com aquele cuidado específico de quem está transferindo algo frágil e precioso. Eduardo segurou o menino com os 2 braços fechados, o corpo levemente inclinado para a frente, o rosto descendo até ficar perto do rosto do bebê. Havia no rosto de Eduardo uma expressão que Lara ficou olhando por um longo tempo sem conseguir desviar, porque era a expressão de alguém que estava escolhendo. Não com palavras, não com declaração, não com cerimônia. Com o corpo inteiro, com a forma como os braços se fecharam em volta daquele peso pequeno e inteiro. A cara de alguém que está escolhendo ficar. Lara sentiu uma coisa no peito que ela havia guardado como lembrança de uma época em que ainda acreditava que as pessoas ficavam. Havia achado que nunca mais ia encontrar aquilo.
Estava encontrando agora, às 2 da manhã, num hospital de cidade pequena, sob luz fluorescente, com os cabelos despenteados e os olhos cansados de parir, e a alegria que aquilo trouxe era do tipo que não precisa de cenário, que chega no que tiver, e basta. Valéria voltou 2 semanas depois do nascimento de Miguel. Chegou sozinha desta vez. Sem o advogado, sem o carro brilhante, veio num carro comum, sem o aparato de autoridade. Chegou numa tarde em que Eduardo estava nos pastos do fundo e seu Antônio havia ido à cidade. Bateu na porta dos fundos, não na porta da frente, não na campainha, mas na porta da cozinha, que era a porta de quem não quer que ninguém veja chegar. Tinha uma pasta de documentos na mão. Lara abriu a porta com Miguel no colo, adormecido com o rosto virado para o pescoço dela. Ficaram se olhando por um segundo antes de Valéria entrar sem ser convidada, os saltos batendo no assoalho de madeira, a pasta colocada sobre a mesa da cozinha com o cuidado calculado de quem deposita uma arma. Precisava conversar com você, Valéria disse, sem o Eduardo por perto. Abriu a pasta. Eram cópias de documentos. Havia um que parecia ser uma certidão com a assinatura de Lara, datada de quando ela tinha apenas alguns meses de vida, referente a uma suposta transferência de tutela para uma tia chamada Dalva, que havia partido para sempre há mais de 15 anos. O papel estava amarelado de uma forma que não era o amarelo natural do tempo. Era o amarelo artificial de quem envelhece papel com café ou chá, que uma pessoa que cresceu sem ter nada aprende a distinguir de papel que realmente envelheceu. Existe uma questão jurídica em aberto, Valéria disse, com aquela voz de mel gelado que ela reservava para os momentos em que queria que a ameaça soasse como preocupação. Com esse documento, qualquer juiz poderia determinar uma avaliação de guarda enquanto o caso tramita. Não estou dizendo que vai acontecer. Estou dizendo que pode. Dependendo de como as coisas forem resolvidas daqui para frente. Ou as coisas são resolvidas de forma amigável e discreta, antes de se tornarem um caso. Ou se tornam um caso. O que estava sendo dito era claro. O que estava sendo dito era: sai da minha fazenda, sai da vida do meu irmão, leva esse filho e desaparece. Ou eu invento uma batalha judicial que vai tirar esse bebê dos seus braços por tempo suficiente para destruir tudo. Lara ficou de pé com Miguel no colo. A cozinha cheirava a café do início da tarde e ao pão que havia assado mais cedo, um cheiro quente e bom que naquele momento fazia contraste doloroso com o que estava acontecendo, como se o ambiente se recusasse a combinar com o que ele estava contendo. Ela olhou para os documentos sobre a mesa, olhou para Valéria, depois olhou para Miguel adormecido no seu colo, para a cabeça pequena com os cabelos macios, para o punho fechado contra o próprio queixo, e sentiu o terror. Não o terror por si mesma. Ela havia vivido coisas que a ensinaram que conseguia sobreviver a quase tudo que a vida lançasse contra ela diretamente. Era o terror por Miguel. O terror de uma batalha judicial que ela não tinha condições de pagar nem de entender completamente, de um processo que podia durar meses, em que um juiz que não a conhecia precisaria decidir se ela era capaz, o terror de tudo que estava além do seu controle, de uma injustiça de papel e carimbo que não precisava ser verdade para ser eficiente. Esse era o terror mais fundo que existia, o de uma ameaça que mirava não no seu próprio corpo, mas no que ela amava. Valéria saiu da cozinha sem dizer mais nada. Os saltos bateram pelo corredor, a porta da frente abriu e fechou. O carro pegou na primeira tentativa, e o som do motor foi diminuindo pela estrada até sumir completamente no silêncio do fim de tarde do campo. Lara ficou na cozinha por um tempo longo com Miguel no colo e o pensamento trabalhando naquele ritmo silencioso dos momentos em que a única alternativa ao pensamento é desmoronar. E desmoronar não era opção quando havia um bebê nos braços. Pensou em Eduardo. Pensou em tudo que havia acontecido naqueles meses. O pão empurrado sobre a mesa no bar, o livro de botânica colocado sem cerimônia ao lado da garrafa térmica, a luz da cozinha que ficava acesa, a mão que não afrouxou no carro durante a tempestade de março. Pensou em quanto tudo aquilo havia custado a ela, não em sofrimento, mas no sentido inverso. Havia custado esperança.
Havia custado deixar uma fresta de esperança se abrir num peito, que havia sido trancado a 7 chaves depois de Renato, depois da rua, depois de tudo que havia depois da mãe. E foi exatamente por isso que resolveu que ia embora. Porque se havia uma coisa que Lara entendia de sofrimento, era que o sofrimento se propaga. Que ela entraria numa batalha de documentos e advogados sem ter como ganhar, e que nessa batalha ia arrastar Eduardo, a fazenda, os recursos, a paz que ele havia construído com tanto custo depois de Fernanda. Valéria era capaz de fazer isso e de sorrir enquanto fazia. E Eduardo havia assinado papéis sem ler antes, quando se sentiu pressionado, e faria de novo se o irmão dentro dele, o que tinha vergonha de parecer vulnerável, fosse ativado na hora errada. Eduardo merecia paz, não complicação. Às 4:30 da manhã, com a casa no silêncio mais fundo, quando até o gado parecia estar quieto lá fora, Lara sentou na mesa da cozinha e escreveu um bilhete. Não no caderno de capa dura que havia comprado para anotar receitas. Escreveu no verso do recibo da última consulta de pré-natal, que estava na gaveta pequena do armário de cozinha. Escreveu com a letra um pouco irregular de quem está contendo alguma coisa enquanto escreve, a caneta mais firme onde as palavras pesavam mais. Eduardo, obrigada por tudo que o senhor fez por mim e pelo Miguel. O senhor me deu mais do que vou conseguir retribuir. O senhor merece paz, não complicação. Cuide-se. Lara. Colocou o bilhete do lado da garrafa térmica. Antes de colocar o bilhete, encheu a garrafa de café. Fez isso de forma automática, como se os dedos soubessem o que precisavam fazer, mesmo quando a cabeça estava em outro lugar. E talvez fosse isso mesmo. Talvez os dedos soubessem que aquele café era a última coisa que ela podia dar, e quiseram dar direito. Vestiu Miguel no macacão azul marinho que a dona Zefa havia dado de presente, dobrou a manta em volta dele com cuidado, acomodou-o na mochila adaptada que havia costurado, com um pedaço de pano de algodão e alças de lona. Pegou a mochila azul, a mesma de sempre, com o zíper arranhado. Chamou o táxi pelo número colado na geladeira para emergências. O táxi chegou às 5:03. O motorista não perguntou nada. A estrada estava quieta e escura, e o som do motor era o único barulho enquanto a fazenda foi ficando para trás na janela do banco de trás. Cada vez menor, cada vez mais junto com os campos que cheiravam a terra molhada e ao dia que ainda não havia nascido. Lara não olhou pela janela traseira. Ficou com os olhos na estrada à frente, com Miguel no colo, e fez exatamente o que havia aprendido a fazer quando as coisas doíam mais do que cabia. Respirou fundo, segurou o que precisava segurar e foi em frente. Se inscreve e ativa o sininho, porque Eduardo acabou de acordar. Eduardo acordou às 6:20 com o cheiro. Era o café, forte, bem passado, naquele ponto exato em que o café está no auge antes de começar a amargar se ficar na garrafa tempo demais. O cheiro entrou pelo corredor antes mesmo de ele abrir os olhos e levou um segundo para entender por que aquele cheiro, que era sempre bom, estava chegando naquela manhã com alguma coisa diferente misturada. Uma qualidade que não era o café em si, mas era o contexto do café, o que estava em volta do cheiro. Ele ficou deitado por um momento. Depois sentou na beira da cama. Depois foi para a cozinha com os pés descalços no assoalho frio. A garrafa estava na mesa. O bilhete estava ao lado, dobrado uma vez no meio, com o nome dele na frente escrito em letra redonda. Leu uma vez. Ficou com o papel na mão. Depois foi para o curral. Atravessou o corredor, saiu pela porta dos fundos, cruzou o quintal com o orvalho frio molhando os pés descalços e ficou apoiado na cerca de madeira velha por uns 3 minutos, com as mãos na tábua de cima, olhando para o gado que pastava devagar no pasto da manhã, como se nada houvesse mudado. O sol estava nascendo do lado do morro, a luz laranja fina se espalhando sobre o capim, e os pés de coentro e manjericão do quintal, que davam para ver da cerca, estavam levemente molhados do orvalho. Voltou para a cozinha. Leu o bilhete uma segunda vez. Pegou as chaves do carro. A rodoviária da cidade pequena estava meio vazia naquela manhã de sexta-feira cedo. Os ônibus intermunicipais que partiam entre 6 e 7 já haviam ido,
o da capital, o da cidade universitária, o que ia para as cidades do interior mais distante. O que restava era o cheiro de café de máquina misturado ao diesel frio que não saiu do ar, assentos de plástico laranja em fileiras, um televisor preso na parede com o telejornal no mudo e uma lanchonete com o vidro do balcão embaçado pela manhã ainda fresca. Ela estava num banco perto da janela do lado esquerdo, de costas para a entrada, com Miguel no colo. O bebê dormia com a cabeça inclinada para o peito dela, os punhos fechados ao lado do rosto, com aquele relaxamento total que só os recém-nascidos têm. A manta listrada enrolada em volta do corpo até os ombros. A mochila azul estava aos pés, no mesmo lugar de sempre, aos pés, como se nunca tivesse saído de lá no tempo todo. O zíper arranhado, a alça desgastada do lado direito. Eduardo reconheceu a mochila antes de reconhecer a postura, antes de reconhecer o perfil da mulher sentada de costas para ele. O zíper arranhado foi o que chegou primeiro para os olhos, e com ele chegou a imagem do calçadão naquela manhã de quarta-feira. Ela de costas tentando ler o cartaz do poste, a mochila aos pés, a garoa fina. Essa imagem e esta, sobrepostas num segundo, com tudo o que havia acontecido no meio. Ele parou na entrada da rodoviária por um segundo. Depois atravessou a sala de espera com os passos longos e tranquilos, de quem já decidiu o que vai fazer e não tem mais pressa de parecer que decidiu. Chegou até o banco onde ela estava sentada. Ficou de pé ao lado dela. Lara levantou os olhos. O rosto dela tinha aquele cansaço específico de quem não dormiu e ficou segurando muita coisa o tempo todo. Mas tinha também aquela expressão de quem se preparou para o que ia encontrar e não encontrou o que esperava. Eduardo estava ali, de botas com barro seco das margens da estrada, a camisa xadrez do dia a dia, sem preparação, sem discurso. Ele tirou Miguel dos braços dela com o mesmo cuidado de quando segurou o menino pela primeira vez na maternidade. Os dois braços abertos, a mão sob o pescoço, o movimento lento e firme de quem conhece o que está segurando. Sentou no banco ao lado, com Miguel no colo. Ficou um momento em silêncio, olhando para o rosto do bebê que dormia. E então falou, com a voz mais baixa que o habitual, raspada nas bordas de uma coisa que ele havia engolido durante o caminho até ali. O advogado da Valéria é um golpista. Pausa. Os documentos são falsificados. Já liguei para o meu advogado às 6 da manhã. Ele já está verificando. Olhou para frente, para o televisor mudo na parede. Minha irmã não entra mais na minha fazenda. Outra pausa. A mão grande de Eduardo estava aberta sobre o joelho, que havia naquele gesto aberto uma qualidade que era o oposto do punho fechado. Era a qualidade de quem se destravou de alguma coisa. E eu não estou aqui porque precisava de uma empregada. Nunca precisei de uma empregada naquele sentido. Ele respirou fundo. Estou aqui porque sou um covarde e isso acabou hoje. Lara ficou olhando para ele por um tempo longo sem falar. Via o perfil daquele homem que estava olhando para o filho, que não era dele, mas que segurava como se fosse. Como se o peso daqueles braços pequenos fosse exatamente o peso que os seus braços haviam sido feitos para receber. As lágrimas chegaram não como coisa triste, mas do jeito que chegam quando alguma coisa que estava apertada por muito tempo, afinal, afrouxa. As lágrimas que são alívio, que chegam com aquele sabor diferente das outras, que chegam com o cheiro de coisa que passa. Ela não disse nada. Colocou a cabeça no ombro dele com o cuidado de quem não quer acordar o bebê, os olhos fechados, e ficou assim, a testa no ombro, a respiração voltando ao ritmo normal pela primeira vez em muitas horas. Eduardo ficou quieto. Depois colocou a mão livre no cabelo dela, um gesto único, simples, a mão grande passando devagar pelo cabelo, como quem diz estou aqui, sem precisar de palavra nenhuma para dizer. Se você já foi encontrado quando achava que não havia mais ninguém que fosse te procurar, se você já sentiu o que é ser escolhido de verdade, deixa um like nesse vídeo. Esse gesto simples nos ajuda a trazer mais histórias como essa toda semana. O advogado de Eduardo, um homem sisudo e experiente de Belo Horizonte, com 3 décadas de direito de família e patrimônio, não demorou muito. Os documentos que Valéria havia apresentado tinham inconsistências que um perito identificou em menos de uma semana.
O tipo de papel não correspondia ao período indicado. A assinatura utilizada como base havia sido copiada de uma autenticação posterior de outro documento. E a suposta tia Dalva havia partido para sempre 14 anos antes, o que tornava qualquer transferência de tutela referente a ela juridicamente inviável por múltiplas razões. Valéria, confrontada com o laudo pericial pelo advogado do irmão, escolheu o caminho que as pessoas do seu tipo invariavelmente escolhem quando perdem sem poder admitir. O silêncio elegante, o recuo sem explicação, a ausência que se estende até que a história seja grande o suficiente para ser esquecida por quem não é obrigado a lembrá-la. Voltou para a capital com o marido advogado e a fachada impecável de quem sempre soube que as coisas iam se resolver do jeito certo. Como se a derrota houvesse sido planejada por ela também, como se o recuo fosse uma estratégia e não uma rendição. Eduardo não foi à fazenda dela. Não ligou para cobrar explicação. Não disse às pessoas do entorno o que havia acontecido. Não porque não fosse verdade, mas porque havia aprendido que certas vitórias se honram com silêncio, não com ruído. Que o barulho que acompanha uma vitória raramente acrescenta algo à vitória, e às vezes diminui. O que ele fez numa tarde de sábado de agosto foi comprar um pé de rosa no mercado da cidade. Uma roseira pequena de botão vermelho vivo, com as raízes presas num vaso de barro novo, que ele colocou no banco traseiro do caminhão, com o mesmo cuidado que teria com qualquer coisa frágil. Chegou na fazenda, foi direto para a varanda e plantou a roseira no centro do canteiro que Lara havia criado entre o manjericão, a lavanda e o coentro. Regou com o balde pequeno de latão que havia virado o regador oficial do jardim. Ficou olhando para a roseira recém-plantada por um momento com as mãos sujas de terra, os joelhos ainda no chão. Lara havia estado na cozinha. Veio para a varanda ao ouvir o barulho do balde. Ficou na soleira olhando para o canteiro, o novo pé de rosa no centro, as raízes ainda aparecendo onde a terra havia sido revolvida. Olhou para Eduardo, que estava de costas, ainda agachado no chão. Ele se virou, os joelhos na terra, as mãos com barro até os pulsos. O olhar direto com aquela qualidade específica que o olhar dele tinha nos momentos importantes, sem ornamento, sem rodeio, como um terreno limpo de ervas onde se pode andar sem tropeçar. Não sei dizer essas coisas direito, ele começou. Nunca soube a vida toda. Uma pausa curta. Mas sei que desde que a senhora chegou aqui, essa casa voltou a ter cheiro. Voltou a ter barulho nos quartos certos. Voltou a ser uma casa de verdade, e não só uma estrutura com paredes. Respirou. Eu não quero que isso acabe. Não quero que a senhora vá embora. Não como empregada. A última pausa foi a mais curta, a mais clara. Quero que fique como esposa, se a senhora quiser. Não havia aliança apresentada com cerimônia. Não havia jantar à luz de velas preparado com antecedência. Não havia música. Não havia o aparato que as histórias de amor de revista costumam exigir para parecerem de verdade. Havia a varanda com cheiro de manjericão e terra revolvida, um homem de joelhos no chão com as mãos enlameadas, a luz de final de tarde jogando aquela claridade cor-de-mel pelas tábuas do assoalho. E Miguel adormecido no Moisés, colocado do lado da porta da varanda, onde era possível vê-lo e ouvi-lo de qualquer ângulo. Se você acredita que o amor verdadeiro não precisa de cenário perfeito, que ele chega enlameado, simples, com o coração aberto e os joelhos na terra, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, é isso que a pessoa ao seu lado precisa ouvir. Lara desceu o degrau da soleira, caminhou até onde ele estava e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Quero, ela disse, só isso. Mas no tom que tinha, naquele lugar, com aquele homem ao entardecer, era o suficiente para ser tudo. O casamento foi em setembro, com o campo seco e dourado do fim do inverno do Cerrado e o céu azul com aquela qualidade específica de antes da primeira chuva, um azul limpo e fundo que parece mais alto do que nos outros dias, como se o céu também estivesse prestando atenção. Foi pequeno, como haviam combinado, não porque não pudesse ser maior, mas porque ambos haviam aprendido que as coisas importantes costumam ser pequenas, que a grandeza que importa
não é a que ocupa espaço, mas a que ocupa coração. Seu Antônio estava lá com o terno de outra época, passado com cuidado, os sapatos engraxados com aquele esmero que se reserva para as ocasiões que merecem. Os 5 peões da fazenda estavam lá, chapéus nas mãos, botas mais limpas do que nos dias de trabalho, os rostos com aquela expressão contida de quem está feliz por alguém e não sabe exatamente como mostrar, mas mostra assim mesmo. A dona Cecília da padaria da cidade estava lá. A mulher que havia dado um copo de água para Lara numa manhã fria de muito tempo atrás, quando ela estava na rua, sem que nada fosse pedido, e que Lara havia ido buscar pessoalmente para convidar, porque aquele gesto não havia sido esquecido. O padre da igrejinha de estrada veio de sandália franciscana e batina levemente surrada na barra, com o caderninho de cerimônias marcado com um palito de fósforo. Lara usou um vestido que ela mesma havia costurado ao longo de 3 semanas, nas horas em que Miguel dormia. Linho bege, corte simples, manga curta, o colarinho levemente arredondado com acabamento à mão que ela havia refeito 2 vezes, porque a primeira não havia ficado exatamente como ela queria, e ela sabia a diferença. Não tinha enfeite, não tinha bordado. Era simples com aquela simplicidade que não é falta de recurso, é escolha. A escolha de quem não precisa de ornamento porque sabe quem é. Eduardo usava camisa branca passada e calça de tecido escuro, o mesmo sapato de couro marrom que ele usava nas cidades, engraxado com esmero. Havia no rosto dele uma abertura que não existia quando ela havia chegado, como se algum músculo que havia ficado tenso por 4 anos de viuvez e de não saber como recomeçar, houvesse finalmente encontrado o motivo para relaxar. Quando o padre disse o que precisava ser dito, e Eduardo colocou no dedo de Lara a aliança de ouro simples que havia sido da mãe dele, que ele havia ido buscar em silêncio numa gaveta do escritório sem avisar ninguém, a dona Cecília chorou, com aquela convicção de quem chora de graça, sem precisar de motivo pessoal para se emocionar com a emoção dos outros. Seu Antônio ficou olhando para a cerca do lado oposto, com os olhos molhados, e uma expressão de quem está definitivamente vendo outra coisa, não a cerca. Miguel, que estava no colo de uma das peoas mais velhas da fazenda, escolheu exatamente aquele momento para soltar um som de satisfação por razões exclusivamente suas. E alguém riu. E depois todo mundo riu. E a cerimônia terminou com o riso fácil e verdadeiro de quem está feliz sem cerimônia. O melhor tipo de felicidade que existe. Os primeiros passos de Miguel foram em novembro, numa tarde de terça-feira, sem nenhum outro evento marcante, exceto o fato de que foi nessa tarde que aconteceram. Ele tinha 8 meses e meio, estava de pé segurando as pernas de Eduardo, que estava sentado no corredor de madeira Massaranduba, e então simplesmente soltou como se houvesse decidido sozinho que estava pronto, que era a hora, que o momento era esse. Deu 3 passos cambaleantes na direção das mãos abertas de Lara, que estava agachada a 1,5 metros de distância, de braços completamente abertos, o rosto com aquela expressão que o amor faz quando está tão cheio que não cabe mais dentro sem transbordar. 3 passos. O terceiro terminou com ele sentando no assoalho, mais por susto do que por queda, olhando em volta com aquele espanto alegre e absolutamente genuíno de quem acabou de descobrir que funciona, que o corpo sabe coisas que a mente ainda não aprendeu, que andar é possível, que dá para ir. Eduardo gargalhou uma gargalhada curta, genuína, do tipo que sai antes de a pessoa perceber que está gargalhando, o tipo que não existe em quem ainda está com guarda levantada. Lara pegou Miguel no colo e ficou com o rosto enterrado no pescoço do menino por 1 segundo, respirando aquele cheiro específico de bebê, que é o cheiro mais inteiro e mais limpo que existe no mundo, o cheiro que não se esquece nunca. O corredor de madeira Massaranduba, onde ela havia caminhado em dor às 2 da manhã, com a barriga pesada e o coração mais pesado ainda, passando os dedos pela parede fria, para não perder o rumo no escuro. Esse mesmo corredor tinha agora passos pequenos, e gargalhada de homem, e o cheiro de pão assado chegando da cozinha. A fazenda, que estava silenciosa com o silêncio das casas onde a vida parou, aprendeu a respirar de novo. Obrigada por ter ficado até o final dessa história. Se a história da Lara tocou alguma coisa dentro de você, se você sentiu esperança,
alívio, aquela vontade de acreditar que as coisas ainda podem mudar, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível. Deixa o seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. A gente lê todos. Porque no fim das contas é isso que as histórias fazem. Elas nos lembram que a vida não termina onde parece terminar, que no mesmo corredor onde a dor andou, o amor também pode aprender a caminhar, que as mãos que um dia recolheram pertences do chão podem um dia segurar o que é inteiro, que a fazenda que esqueceu pode lembrar, que a pessoa que foi embora pode ser encontrada, que o manjericão guarda o cheiro, a vida, a teimosia de crescer num vaso de barro esquecido, às vezes é exatamente o que uma casa precisava para se reconhecer, finalmente, como lar.